do Senhor, amigos e irmãos, saudações para todos vocês, desejo que todos estejam bem. Eu sou o pastor Joel Arredondo. No vídeo anterior, eu comecei falando alguns pontos sobre a depressão e falei que para hoje, sexta-feira, continuaria com o vídeo. Então hoje vamos falar um pouco mais do tema da depressão. Segundo a OMS, a depressão é o mal do século XXI. A OMS é a Organização Mundial da Saúde, porque atinge os 10% da população, então uns 800 milhões de pessoas, mais ou menos, sofrem com depressão no mundo todo, porque se apresenta em qualquer faixa etária. Então, tanto crianças como adolescentes, como adultos e idosos podem sofrer de depressão. Não é algo característico de somente uma faixa ou de um tipo de pessoa, porque cada vez mais pessoas estão propensas a sofrer de depressão, se comparado com tempos anteriores. Se bem que a depressão sempre tem existido, os tempos atuais aceleram a manifestação da doença e porque atinge qualquer classe social. A depressão está catalogada como uma doença. Isso é importante saber. Por quê? É importante para aquele que está sofrendo de depressão, quanto para aqueles que não sofrem de depressão, mas têm alguém ao seu redor, um familiar, um amigo que tem de depressão. Então é importante todos sabermos sobre este assunto. É importante saber, por exemplo, tanto para aquele que está sofrendo, quanto para os seus familiares, que a depressão não é preguiça. Preguiça é vontade de não fazer nada, mas porque a pessoa não quer mesmo. Não é frouxidão, não é porque a pessoa é um frouxo, não quer fazer, também não é. Não é falta de ocupar-se em alguma coisa, também não é isso depressão. A depressão também não é falta de vontade. Então, quando nós sabemos que a depressão é uma doença, podemos passar a tratá-la como tal. É como quando alguém fica com uma gripe forte, pois ninguém critica essa pessoa, ninguém julga, nem aquele que está doente, nem os que estão ao seu redor. Sabem que está doente, que tem que ir no médico, que tem que tomar os medicamentos e que depois de algum tempo vai ficar bem. Já com a depressão não acontece isso na maioria dos casos. É mal vista por muitas pessoas e aquele que sofre com depressão muitas vezes nem sabe o que é e isso faz que se torne um problema maior, não saber que está doente. Então é importante saber se a pessoa ou você que está assistindo tem depressão ou alguém que você conhece. E sabendo disso, então que você passe a ter o pensamento certo. Para sabermos se alguém está com depressão, é necessário ver alguns sintomas que a pessoa manifesta. Então a pessoa pode manifestar vários dos seguintes sintomas que eu vou falar, e ali então a pessoa pode pensar, poxa, deve ser que talvez estou com depressão, ou os familiares, amigos, olha, eu acho que fulano está com depressão, seria bom procurar ajuda para ele, ou que a própria pessoa queira procurar ajuda. Sentimento de desesperança. Não se tem esperança. O ser humano se caracteriza por ter esperança no futuro, porque espera algo melhor, espera algo bom, se bem que a maioria das pessoas tem a sua esperança fundamentada em nada. Os cristãos temos nossa esperança fundamentada em Deus, em Cristo. Sabemos que, sem importar o que acontecer no futuro, o Senhor sempre vai nos ajudar. Então, aquele que sofre de depressão não tem essa esperança. Então, perde algo vital. Outro sintoma é dificuldade de concentração, de se concentrar para fazer alguma coisa, alguma atividade, para estudar. Ter uma memória ruim, esse é um sintoma, também pode ser um sintoma da depressão. Ou ter dificuldade de raciocínio, de pensar direito. Então, isso é bom ter em conta que pode caracterizar-se como que a pessoa está sofrendo de depressão. Outro sintoma é angústia. A pessoa fica angustiada sem saber ou sem ter motivo. Então sente uma certa ansiedade, está angustiado e não sabe por quê. Então, pessimismo é mais um sintoma, a pessoa fica pessimista.
A pessoa pensa que tudo vai dar errado, que as coisas não estão bem, mesmo estando bem. A depressão atinge pessoas que têm tudo bem. Tem família, tem filhos, tem esposa, tem pais, tem trabalho, tem dinheiro, tem comida. Não tem assim um motivo pelo qual alguém possa dizer, olha, esta pessoa está com depressão por isto. Pode aparecer sem nenhum motivo aparente. E então é refletido com o pessimismo. A pessoa fica pessimista. Agressividade também. Uma pessoa com depressão pode ficar agressiva. Falta de apetite também. A pessoa pode perder o apetite. Ou a pessoa pode passar a comer muito mais e descontroladamente qualquer tipo de comida, principalmente besteira. Então, ou é um lado ou é outro. É um sintoma da depressão, para prestar atenção. Às vezes a pessoa com depressão apresenta o tronco arqueado. Então, fica assim, anda assim, com o tronco arqueado, pelo próprio peso que está sentindo. Outro sintoma é falta de prazer nas atividades cotidianas, atividades nas quais antes a pessoa tinha prazer, como trabalhar, estudar, praticar algum esporte. Quando a pessoa está com depressão, não tem mais interesse nesse tipo de atividades, não encontra mais prazer, não é mais agradável. Outro sintoma, isolamento. A pessoa tende a se isolar, a ficar num quarto, trancada, a não querer falar com ninguém, a não querer ter companhia de ninguém. E às vezes perguntam, mas você por que está assim? Você por que não quer falar com a gente? Por que não quer? E é porque está experimentando um sintoma de depressão. Pode estar com depressão. Apatia, a pessoa fica apática, a pessoa não quer saber das outras pessoas e também não se interessa se as outras pessoas estão sofrendo, porque a apatia é um sintoma da depressão. Insônia ou sono excessivo. Insônia é que a pessoa não consegue dormir. E sono excessivo é que a pessoa dorme e mesmo assim quando acorda não se sente descansada, não sente que descansou. Quer dormir ainda mais. Então pode ser um extremo, o outro também é sintoma de depressão. Baixa autoestima e sentimento de inferioridade. A pessoa pode sentir ou ter uma autoestima muito baixa, sentir que ela não serve, que não presta, que não sabe nada, que é um problema. Outros sintomas são ideias de suicídio. Então, essas são uma característica de pessoas depressivas, têm ideias suicidas. Pensam várias vezes durante o dia em se matar ou em como se matar, pensam em que seria melhor dar fim à sua existência, que não está fazendo nada de útil aqui. Pensamentos de morte também, a mesma coisa. Sensação frequente de cansaço ou perda de energia. A pessoa está cansada, sem energia, mas sem motivo algum. Não fez nenhum trabalho durante o dia, mas está cansada. E também sentimento de culpa. A pessoa se sente culpada por uma ou muitas coisas e se culpa por coisas das quais não tem culpa. Então, tudo isto são alguns sintomas da depressão. E é importante que a pessoa saiba disto. Se você está experimentando alguns destes sentimentos, é bom você se ligar. Pode estar sofrendo de depressão. Mas a boa notícia é de que tem solução. E no próximo vídeo, com a ajuda do Senhor, então estarei falando sobre o que a Bíblia diz sobre a depressão, sobre a solução que ela tem. E também estarei contando para vocês o meu testemunho sobre a depressão. Eu sofri de depressão e foi um tempo muito difícil. Então, com a ajuda do Senhor, estarei gravando mais um vídeo, acredito que no dia de amanhã, para completar assim, ou complementar assim, estes vídeos da depressão e ter um pouco mais de luz sobre isto. Bom, agradeço muito a vocês por assistirem, desejo que o Senhor Jesus abençoe todos vocês, e eu digo isto para vocês porque o certo é cada coisa no seu lugar.